Olá a todos, meu nome é Lucas Malinowski, eu sou engenheiro de aplicação da empresa Metalband. Metalband é uma empresa do grupo Metalprint, certo? Metalband, Metalprint, Metal Digital. Se você é empresário, gerente, gestor ou operador, já possui algum equipamento do grupo Metalprint, muito provavelmente você me conhece pessoalmente. Caso não, fiquem à vontade para entrar em contato através do site da fábrica. Tem o nosso WhatsApp, e-mail, telefone fixo, certo? Vai ficar muito contente de atender vocês. Já é de conhecimento do mercado a difusão dos equipamentos a laser na indústria. Então nós temos equipamentos de laser de corte, gravação, solda, equipamentos estéticos a laser, equipamentos clínicos a laser, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o software EZCAD2. Esse software EZCAD2 é dedicado para laser de gravação de fibra, que é uma máquina para gravar materiais metálicos ferrosos e não ferrosos, tá? Então vamos lá. Um detalhe. Quando a gente fala materiais metálicos ferrosos e não ferrosos, a gente está abrangendo aço carbono, alumínio, cobre, latão, bronze, inox, tá bom? Tudo que for metálico, mas não necessariamente ferroso. Ferrosos são materiais que o ímã gruda, certo? O inox, por exemplo, tem inox que o ímã não gruda, o alumínio o ímã não gruda, certo? Mas a máquina também é dedicada para esses equipamentos. Aqui nós já estamos com o desenho aberto. Para importar um desenho novo, é sempre indicado que a arte seja no formato DXF. Então nós vamos em File, Vector Import File e selecionamos a peça que nós queremos trabalhar. Nesse caso, a nossa peça já está aberta. Após selecionar a peça, o segundo passo é verificar a escala do desenho. Esse meu desenho ele está na escala de 50 por 50. Aqui nós temos a função Size, certo? Eu posso mudar essa escala para 60 por 60, certo? Ou diminuir essa escala. É importante frisar que aqui do lado nós temos uma função que ela é representada por um cadeado, onde esse cadeado ele mantém a simetria do desenho. Observe que anteriormente eu mudei o de cima para 60, ele automaticamente mudou o de baixo. Agora eu desabilitei a simetria do desenho, mudei o de cima para 50, o de baixo manteve 60, ou seja, eu destravei a simetria do desenho. Isso pode ser útil em algumas funções, ou pode atrapalhar bastante em outras aplicações, certo? Então nós abrimos um desenho, nós verificamos a escala dele, e o terceiro passo, a gente vai preencher esse desenho. Por quê? Porque se eu for gravar ele exatamente do jeito que ele está aqui, ele vai gravar apenas o contorno, certo? Então, para preencher o desenho, nós utilizamos uma função chamada hatch, certo? Ela está localizada aqui em cima. Para entender um pouco melhor o hatch, a gente vai fazer ele simplificado, depois eu vou mostrar. Então nós habilitamos o hatch, pedimos para ele fazer todos os cálculos necessários e habilitamos a função follow edge ons, que significa o quê? Depois que ele fizer toda a gravação, ele vai contornar o desenho mais uma vez para dar um contraste melhor, certo? Temos também aqui a função type, que é, durante o processo de gravação, qual que é o formato da linha que ele vai fazer? Ele vai gravar em círculos? Ele vai gravar em zigue-zague? Tá? Aqui podem ter diversas aplicações. Quando eu coloco o desenho, ele preencheu, certo? Dá a impressão que ele foi pintado, mas ele não foi pintado, tá? Se a gente der um zoom na peça, um zoom bem grande, a gente vai observar que a peça ela não está pintada, ela está cheia de linhas. E essas linhas estão tão próximas que parece que está pintado. Observe aqui no hatch, tá? Que ele pode ser acessado aqui por cima ou aqui por baixo, também na barra de ferramentas esquerda, que eu consigo mudar a distância de uma linha para outra. Por exemplo, eu coloquei 0.1 e ele deixou essas linhas cada vez mais perto, mais perto. Quanto mais perto as linhas, mais forte a gravação, porém mais tempo leva para gravar. Então se eu mudei de 5 centésimos para 1 centésimo, o tempo de gravação vai ser praticamente de 1 para 5 vezes mais demorado. Então é preciso ajustar o equipamento de modo que a distância de linha fique no tamanho ideal. Tá? Então, qual que é o ponto importante dessa função? Ele não pintou, ele não preencheu, ele apenas colocou um monte de linha
que depois no processo de gravação vai dar a impressão de estar preenchido, tá? Segundo ponto, existe uma função chamada crosshatch, que significa o hatch cruzado. Se eu aplicar essa função, ele vai colocar várias linhas cruzadas. Eu coloquei no círculo também. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Agora eu vou colocar o crosshatch apenas na aba esquerda. Aqui ficou com o hatch normal dentro do círculo e na aba esquerda com o crosshatch. Onde nós utilizamos o crosshatch? Quando você faz uma gravação em determinado sentido e ela faz a gravação no sentido oposto, ela, além de gravar, ela elimina as micropartículas que ficaram no processo de gravação, certo? E aqui, Lucas, qual que é a distância ideal? Qual que é a distância de linha ideal, né? O line space para uma gravação? Depende do material, depende do destaque que você quer dar para essa gravação, tá bom? Funções importantes aqui também. Por exemplo, aqui as linhas estão na vertical. Por quê? Porque eu escolhi um ângulo de gravação de 90 graus. Eu posso escolher um ângulo de 45 graus. Vocês podem ver que ela foi para a horizontal, certo? Em uma longa distância, isso reflete muito pouco, certo? Tem aplicações que fica melhor 45, tem aplicações que fica melhor 90. Isso não é mandatório. Eu consigo salvar até 3 hatches, certo? Por exemplo, aqui no hatch eu configurei a pena preta, eu posso configurar a azul, posso configurar a verde, posso configurar a vermelha, tá aqui, né? Eu vou deixar a preta. O que significa a pena? Se a gente for olhar para o lado direito da nossa aba de comandos, nós temos várias penas. E quando eu clico na pena aqui embaixo, tá vendo que ela está mudando, selecionando lá em cima? Aqui eu seleciono que características de gravação eu vou ter. Então lá, na pena preta, eu tenho loop count, quantas vezes eu quero gravar essa peça, speed, que é velocidade, em milímetros por segundo. O que significa isso? Como o nosso desenho ele está cheio de linhas, com a impressão de estar preenchido, a velocidade de gravação é dada em milímetros por segundo. Então, todas essas linhas elas vão ser somadas, como se fosse uma linha única, e aqui, quanto mais rápido, milímetros por segundo a velocidade de gravação, mais rápido sai a peça. Quanto mais lento sai a peça. Quanto mais rápido, mais fraca a gravação, porque ela fica menos tempo depositando potência em determinado ponto. Quanto mais lento, mais forte a gravação. Ela fica mais tempo depositando potência em determinado ponto. Então a velocidade, ela também pode ajudar a regular a intensidade de cor da gravação. Temos a potência, que vai de 0 a 100%, certo? Quanto mais potência, mais forte a gravação. Temos a frequência, que é indicado sempre deixar entre 20 e 30. A frequência é o comprimento de onda que vai ser disparado do canhão do cabeçote em direção à peça. A gente pode colocar dessa forma, tá? Eu posso, por exemplo, nessa peça, configurar o hatch para o azul. E em vez de gravar com 100%, eu posso configurar o azul numa configuração diferente. Então, eu posso ter 3 peças distintas. Aqui eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E configurar uma como azul e uma como vermelha. E gravar 2 peças em um determinado gabarito, as 2 peças ao mesmo tempo com especificações diferentes. Então a gente começa a ter mais versatilidade no nosso processo, certo? Eu vou deixar as 2 centralizadas, só para ficar mais fácil de visualizar. Tá? O que mais nós temos aqui de bastante útil para o nosso dia a dia? A função de centralização, certo? O que acontece? Estão vendo que tem um desenho atrás? Esse desenho ele representa a área de gravação da tua máquina. Se a arte que você quer gravar está fora do desenho, durante a gravação ela vai cortar um pedaço. Tá? Então, a gente sempre indica centralizar a arte através da ferramenta. Por quê? Porque assim a gente consegue verificar se a arte está dentro da área de gravação do cabeçote. Isso é muito útil, muito útil. Conseguimos também rotacionar. Não vai aparecer muito porque aqui é um quadrado, né? Mas vamos mudar a simetria dela.
79 por 40. Pronto, agora a gente vai conseguir visualizar a rotação. Ela não vai rotacionar porque eu não estou conectado na máquina. Mas quando o software está conectado na máquina, ele rotaciona, espelha e rotaciona. Tá? Outras funções importantes é desagrupar. Eu consigo desagrupar um determinado desenho. Então, aqui em cima eu cliquei na função Ungroup e eu consegui desagrupar o hatch do desenho, certo? Eu consigo agrupar novamente através da função Group aqui, tá? É um software assim, bastante simples, bastante fácil de utilizar, isso trabalhando com uma importação de um desenho direto. Lucas, eu não tenho desenho e eu quero desenvolver algo, né? Você pode utilizar linhas, sem problema nenhum, né? A gente pode utilizar quadrados, retângulos, e mexer a escala tanto simetricamente quanto assimetricamente, certo? Círculos, elipses, eu estou colocando alguns exemplos aqui, mas aí vai também muito da criatividade de quem está utilizando para desenhar, né? Outro item que eu utilizo muito mesmo, é a função de escrita, principalmente clientes que trabalham com joalheria, certo? Metal print. Opa, escrevi errado. Maiúsculo, metal print. Principalmente clientes que trabalham com joalheria, ou seja, eles querem gravar uma placa, um anel ou algo do tipo, eles não precisam criar uma arte, eles podem simplesmente escrever e mudar a fonte. Vou pegar uma fonte aqui simples, pode ser essa, e mudar a fonte a ser gravada, sem muita mão de obra de desenvolvimento. Isso não se aplica muito nas soluções industriais, certo? Mas para a parte de decoração e artesanato é muito utilizado, muito utilizado. As letras também podem ser modificadas em relação às dimensões, sempre se atentando para que as bordas do que você vai gravar esteja dentro da área de gravação, certo? Você pode rotacionar, por exemplo, vamos aumentar o tamanho dessa palavra, né, metal print, para 30. E 30, ela não cabe na área de gravação. Podem ver que as laterais elas saem. Porém, se eu rotacionar ela, 30 foi um número infeliz, vamos colocar 25. Se eu rotacionar ela, ela cabe daí. Então, nós temos uma figura que cabe na área de gravação, certo? Gravando rotacionada, porém, se eu for colocar ela na horizontal, ela não cabe. Então, é sempre importante analisar um pouco o desenho que quer ser utilizado para facilitar a aplicação. Também temos funções como, por exemplo, o código de barras. Tá? O código de barra ele é uma fonte como um Arial, só que ele é descrita por barra. Eu posso colocar aqui um código de produto, certo? Eu posso habilitar texto variável. Para quê? Para que ele apareça o texto embaixo. Né? Enable variável teste. Eu consigo colocar número serial, data, tempo, protocolo de comunicação, arquivo, teclado, banco de dados através de SQL. Então, é uma ferramenta bastante ampla e bastante utilizada. O que é importante frisar no equipamento? Certo? Foco, a distância da lente com relação à peça, o formato da arte em DXF, certo? E o grau de intensidade de gravação vai se dar por o hatch, a velocidade e a potência. Lucas, eu ainda estou com alguma dúvida com relação à gravação. Podem ter contato conosco, tem o nosso e-mail, nosso telefone, nosso WhatsApp, e a gente dá o suporte imediatamente. Nunca se esqueça, antes de gravar qualquer item, você tem a função aqui embaixo, Read. Quando você clicar em Read, automaticamente a máquina ela vai fazer um retângulo demonstrando qual que vai ser a área que vai ser gravada.
Assim você consegue visualizar se o read vocês não viram, né? Acho que está embaixo da câmera. Aqui, ó. Tem a função read. Esse read ele vai mostrar um retângulo que vai mostrar a área a ser gravada. Assim você consegue ajustar o gabarito da sua peça antes de gravar, para evitar gravar errado. Após visualizar, basta clicar em Stop e marque. Ele vai gravar, é que aqui ele não está gravando porque está pedindo a database. Deixa eu stopar aqui só. Pronto. Ele vai gravar e você consegue, se você não mexer na peça, você consegue mudar o RET, mudar a intensidade e gravar novamente sem que ela distorça. Mas é muito importante você nunca mexer na peça se você quiser gravar por cima, tá bom? Fico à disposição, logo teremos mais vídeos. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos ou sugestões para os próximos vídeos, pode escrever no comentário. Não esqueça de curtir nosso vídeo e até a próxima. Muito obrigado!